Olá, a repercussão da entrevista com Jair Bolsonaro, um mito, foi tão grande que Rafael Lima decidiu bater um papo com ele no hotel que ele está hospedado. Vem conferir com a gente. Bem, nós estamos aqui hoje com ele, o mito do momento, Jair Messias Bolsonaro, ele que é deputado federal e pré-candidato à presidência da República em 2018. Né? Bem-vindo, Bolsonaro, é um prazer estar contigo aqui. Obrigado pela oportunidade e eu estou encarando essa atual fase da minha vida como uma missão, não é obsessão. Afinal de contas, imagine a quantidade de problema terá quem assumir o comando do Brasil a partir de 2019. Se é que nós chegaremos até lá sem gravíssimos problemas outros sociais, patrocinada pela essa esquerda retrógrada que não aceita as armas da democracia. Primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é: quem é Bolsonaro? Bolsonaro como pai, Bolsonaro como marido, enfim, fora da política. 61 anos de idade, 17 de exército brasileiro, 7º mandato de deputado federal, casado. A última filha minha tem 6 anos de idade. Os meus filhos também estão na política. Muito orgulho do terceiro agora, o último que entrou na política, né? Policial federal, uma larga experiência no trabalho grandioso que faz a PF pelo Brasil, e está comigo agora em Brasília, seguindo exatamente a nossa linha. Hoje a nossa juventude está sendo manipulada, doutrinada por essa esquerda retrógrada que o senhor falou aí. Eu gostaria de saber do senhor, o que é que a gente pode fazer, o que é que o senhor pretende fazer para mudar essa realidade? Olha, essa massificação não começou com o PT. Antes do PT, os seus seguidores já faziam isso em universidades. Quando o PT chegou ao poder, isso foi agravado. Se você quiser conhecer um pouquinho para onde estamos caminhando, você pode ter acesso no Google. Leia o Mini Manual de Guerrilha Urbana de Carlos Marighella, ídolo do PT, herói do PT, do PCdoB, do PSOL e da Rede. Ali tem um capítulo que é voltado para o seguinte assunto: como doutrinar e trazer essa garotada, cabeça oca, muitas vezes, para o seu lado. Ou seja, essa molecada está sendo bucha de canhão para que a esquerda volte ao poder mais forte, mais cedo ou mais tarde. Agora, quando eles assumem o poder para valer, a primeira vítima são exatamente os seus seguidores. Até porque, meus amigos, não tem filé mignon para todo mundo, tá ok? Então pensem, reflitam. Agora, eu culpo mais, não a molecada, os pais que não têm a devida coragem de puxar pela orelha os seus filhos e trazê-lo para a realidade. No meu tempo, meu pai sempre dizia, né? O problema na época era cigarro comum, não era droga não, né? Era cigarro. Ele falava assim: se pegar um filho meu fumando, vai engolir o cigarro. Você só vai fumar quando você puder sustentar o teu vício. A mesma coisa na escola. Pai, pergunta pro teu filho 7 vezes 8. Se ele souber responder, deixe-o participar desses movimentos, mesmo espúrios, mas deixe-o participar. Eles não sabem sequer uma tabuada e querem falar em política nacional. Vocês estão sendo manipulados, garotos e pais estão sendo irresponsáveis em não assumir o comando do destino da vida dos seus filhos. Sobre o senhor ser chamado de xenofóbico, racista, fascista, nazista, só nunca lhe chamaram, nunca vi, né? E chamaram de boiola. Mas tudo demais. Mas se eu fosse, não tem problema nenhum. Não, né? A opção sexual cabe a cada um, né? É até bom você tocar nesse assunto aí. Eu sou rotulado de homofóbico exatamente porque em novembro de 2010 eu descobri um plano do governo dentro da Câmara dos Deputados, onde eles haviam feito, né, filmes, cartazes, livros, para que fossem distribuídos para criancinhas da escola do ensino fundamental. Ou seja, mostrando filmes de meninas se beijando para criancinhas a partir de 6 anos de idade, dizendo eles para combater a homofobia. O problema do Brasil não é homofobia não, é falta de cultura, é falta de conhecimento, é falta de vergonha na cara que essa esquerda nunca teve. E quando chegou ao poder tentou implementar esse plano de mudar a cabeça dessa molecada. Para a esquerda interessa uma geração de pessoas sem qualquer cultura, porque assim ela passa a ser mais facilmente manipulada. E obviamente outros assuntos foram colocados na mesa também, né? Como a questão do desarmamento. População desarmada é população facilmente manipulada. Nós não podemos admitir isso aí. Temos que lutar para mudarmos essas
questões no Brasil. Não está apenas no colo do Temer, vai ficar muito mais pesado em quem assumir o governo a partir de 2019. Acordem todos, porque existe apenas uma realidade em nossa vida, ela pode ficar pior, mas isso depende e obviamente passa pela sua omissão. Se você se omitir, se você ignorar a política, você vai sofrer muito nessa terra maravilhosa chamada Brasil. Hoje nós vimos que Trump ganhou nos Estados Unidos essa disputa eleitoral. O senhor se considera parecido, com uma linha de pensamento? O que é que bate as ideias do Trump com o senhor? Bem, já tem o topete, né, e a riqueza. Olha, o Trump, ele sempre combateu o politicamente correto. Ele lutou contra toda a grande mídia. Se nós não tivéssemos pessoas como você em blogs independentes, essa imprensa ainda livre aqui, e alguns pouquíssimos órgãos de imprensa no Brasil, eu já estaria morto e sepultado. Ele venceu também todos os institutos de pesquisa. Teve instituto de pesquisa que deu para Trump 1% de chance de vitória. E o que é mais grave, né? Ou mais importante, quando você fala que me acusam, o que me acusam também acusam o Trump ainda. Temos muita semelhança, sim, neste campo ideológico. Ele é acusado de racista, de fascista, de desprezar as mulheres. E olha só, o estado da Flórida, onde se concentram milhões de eleitores hispânicos. Lá temos também brasileiros, cubanos, e através da mídia independente, os cubanos votaram maciçamente em Trump. Então a história de xenofobia não colou também. Eu pergunto a você, você conhece o estado de Roraima? Você sabe como o Roraima está sendo invadido por venezuelanos? Daqui a pouco nós teremos ali 500 mil venezuelanos em Boa Vista. Como é que essa cidade vai se comportar? Hoje, com algumas dezenas de milhares, você vê ali o sexo à luz do dia. Você vê crimes à luz do dia. Miséria, fezes humanas na rua, crescimento de favelas, juntando com a favela patrocinado por índios, quando foi demarcada de forma irracional a reserva Raposa Serra do Sol. Você conter a imigração indiscriminada é ser xenófobo? Olha, se você defende um país sem fronteira, comece dando exemplo. Tire da tua casa, retire portas e janelas. Você vai ver o que acontece com ela. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o senhor se acha parecido com o doutor Enéas Ferreira Carneiro, que passou aí, foi perseguido pela mídia, que foi desprezado pela mídia e poderia ter sido um bom presidente. O Enéas foi um homem do futuro, né? Que nós perdemos a chance de dar-lhe o devido tratamento que ele merecia. E muito ele se notabilizou na questão do nióbio. E eu estive há pouco tempo em Araxá, e lá eu vi que para aproximadamente 60 países nós exportamos nióbio. Muitos desses países apenas estão fazendo uma reserva estratégica, porque sabem que é um minério do futuro, e eles não têm tecnologia para bem aplicá-lo ainda, mas estão guardando esse material para aplicar no futuro. E agora o que é de mais grave, o Brasil acaba de assinar um acordo com a China, concedendo uma grande área na região de Goiás, eu não tenho certeza ainda, mas deve ser na região de Catalão, para que a China venha explorar nióbio aqui. Ou seja, a China paga apenas $1,5 bilhão por essa concessão e ficará indefinidamente explorando nióbio no nosso país, apagando apenas uma pequena taxa de imposto no tocante à exportação. Isso é um crime de lesa pátria, uma coisa que praticamente só o Brasil tem, um pouquinho tem o Canadá. E no Canadá ele pesa no seu PIB, para nós aqui não pesa em nosso PIB. Então nós devemos preservar o que é nosso. Vamos fazer negócio com o nióbio? Sim, mas vamos fazer vendendo pelo preço que ele vale e não entregando para qualquer país do mundo. O Enéas, né, falou que pode pesar mais na balança do que o nosso agronegócio, que no momento é a locomotiva da nossa economia. Qual é a sua opinião sobre as medidas anticorrupção que estão rolando aí no Congresso? Se está havendo reação no Congresso é porque elas são boas, tá certo? Ela tem que ser aplicada para qualquer servidor público, não é apenas do Legislativo, do Executivo e Judiciário também. Eu espero que através do deputado Onyx Lorenzoni, que é o relator dessa medida provisória, ele equacione isso e crie medidas que inibam a corrupção para todo e qualquer servidor público. Parabéns ao Ministério Público mais uma vez. Então eu gostaria que o senhor deixasse aqui um recado para os esquerdistas aqui de Pernambuco que lhe perseguem, que lhe criticam
O que é que o senhor pode dizer para eles? Vocês já viram alguém montar num tronco de bananeiras e nadar de Miami para Cuba? Não, né? O pessoal vê o contrário. Os cubanos votaram maciçamente em Trump, porque eles sentiram que o governo Hillary, que seria a continuidade do Obama, estava levando os Estados Unidos para a esquerda, ou seja, se aproximando de Cuba. Não quiseram isso. E vocês de esquerda, preste atenção. Você vê às vezes colegas teus de esquerda indo para a direita. Quem está na direita, jamais você vê indo para a esquerda. Dá para entender, né? Eu acreditaria em vocês se vocês não tivessem iPhone. Tá certo? Se vocês que têm propriedade privada, as dividissem com os seus amigos. Se vocês que têm salário, passassem a reservar apenas o equivalente a $20, que é o que ganha um trabalhador cubano, aproximadamente R$55, e doasse o resto para o seu inimigo. Daí eu passaria a acreditar em você. E permite terminar, eu quero elogiar Hugo Chávez, se me permite, né? À vontade, fica à vontade. Olha só, por questão de coerência, eu quero saudar Hugo Chávez. Porque os esquerdinhas do Brasil, Lula, Dilma, Genuíno, quando tiveram problemas, foram para onde? Para o Sírio-Libanês. Foram salvos. Chávez não veio para o Sírio-Libanês porque ele queria trazer uma grande comitiva de cubanos que compunham, né, a sua segurança. Foi se tratar com a melhor medicina do mundo, a cubana, e morreu. Parabéns, Chávez, prepare o inferno para receber aqui os líderes comunistas do nosso Brasil, tá ok? Ainda bem que o senhor saudou Chávez e não a mandioca. É isso? Eu sou hétero, jamais saudaria a mandioca. Bem, qual a mensagem que o senhor deixa hoje aqui para o Nordeste, para Pernambuco, que todos esses telespectadores que estão aí nos assistindo? Vamos lá, um exemplo bem simples, né? Fala-se muito no sertão nordestino. O agreste. Quando se mata um calango, me desculpa aqui, é motivo, às vezes, de festa. Por que vocês vivem nessa miséria toda? Por que vocês se sujeitam a ficar aqui no jugo do carro-pipa, dos favores de políticas, de Bolsa Família, do espertismo de alguns políticos? E estive em Israel. Em Israel chove menos que o sertão nordestino. Eles têm a sua garantia alimentar e ainda exportam alimentos para a Europa. Eles estão dispostos a fazer esse acordo conosco. Obviamente, para aqueles coronéis da política, não interessa fazer isso daí. O sertão nordestino é muito mais agricultável e propenso a ter boas safras do que Israel, que tem basicamente areia e pedra. Vamos mudar esse Brasil? Vamos pensar de maneira diferente? E mais ainda, em Israel se cria peixe no deserto. Vamos fazer o mesmo aqui com o sertão nordestino, tá ok? Não é milagre não, é competência, é vontade de fazer a coisa certa. Um abraço a todos, eu amo o Nordeste, afinal de contas, o meu amor, a minha esposa Michele, o pai dela é um pau de arara arretado lá de Crateús, Ceará. Valeu! Última pergunta. Tem certeza? Última. Vamos lá. Provavelmente será a última, mas vamos seguir. Me diga, me deixe um recado aqui, nos deixe um recado aqui. Não digo não. Diga não, então. Nos deixe um recado aqui, Bolsonaro, para todos os jovens que estão nos assistindo, exclusivamente o pessoal da direita Pernambuco, que está aí, que fez aquela recepção calorosa ao senhor ontem, e também aos jovens que estão hoje na UFPE, na UFRPE, não é isso o nome? Na UFRPE, invadindo e privando outros alunos de estudar. Nos deixa esse recado. A grande maioria não está de acordo com essas invasões. Você fala universitários, já são maiores de idade. Eu tenho assistido vídeos que alguns postam sobre o comportamento deles lá dentro. Eu vou falar da UNB em Brasília. A imprensa foi lá, apenas falando, da minha parte, iam falar que eu estava mentindo, né? Que tudo que você fala contra esse pessoal, ele fala, está mentindo. Então nós temos vídeos e está inclusive no YouTube. Entraram no centro acadêmico, abriram a geladeira, cachaça. Começaram a ver pelos cantos maconha. E o comportamento deles é o vale tudo, é o liberou geral. Qual é o futuro dessa turma? Esses idiotas acham que lá na frente, pegando um pedaço de papel, quando está escrito diploma, ele vai botar na parede e vai garantir a sua vida economicamente. Não vai. Os grandes cérebros do Brasil vão para o resto do mundo. Estive na Embraer israelense. Lá existe dezenas e dezenas
de jovens formados pelo ITA, pelo IME, pelo Unicamp, pela USP, mas jovens que jamais ousariam falar em ocupações. Jovens que estudaram e se dedicaram, e hoje estão aqui contribuindo para grandes países aí fora. E nós somos um país grande exportador de cérebros. E cada vez agora isso diminui. Por quê? Os que não produzem nada na escola tiram o direito de quem quer estudar de poder bem concluir um curso e ser alguém importante para o seu país ou para o mundo. Não interessa no momento que está em discussão aqui. Então, lamentavelmente, também esses marmanjos estão a serviço de uma ideologia que nos aproxima cada vez mais da Venezuela e de Cuba. Temos que fazer o possível para mudar isso aí. Por isso, eu estou me preparando para, se o partido assim entender, eu disputar a cadeira de presidente da República em 2018. É isso aí, Bolsonaro. Obrigado pela sua participação. Pernambuco agradece pela sua visita e vamos seguir juntos para fazer a mudança acontecer de verdade. Já que você falou em Pernambuco, eu falei em Ceará, né? Em 1977, eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, curtindo férias, estive aqui em Olinda, parei naquele quartel que hoje era o 4º BPE em Olinda, tá ok? E namorei uma menina de Machados, tá ok? Hora onde quase eu amarrei, né? Amarrei meu bode no passado, tá ok? Acabei amarrando o bode em Crateús. Estou muito feliz, Pernambuco mora no meu coração, tenho grandes amigos aqui, estamos na reunião de turma aqui, maravilhosa, vendo colegas que há 30 anos eu não via. Muito obrigado, Pernambuco, obrigado, Nordeste, um abraço, Brasil. Vamos junto, pessoal.